E aí galera, aqui é o Fredão que vos fala. Nós estamos na segunda aula dessa semana. Nós vamos fazer agora exercícios pertinentes a ciclo trigonométrico, tá bom? Você recebeu uma listinha aí, dessa listinha você vai tirar a tarefa. Tudo que eu não fizer da listinha é a tarefa de vocês, tá? Tarefa é o que vai faltar para zerar a listinha, tá bom, queridos? Veja lá, primeira questão, Federal do Rio Grande do Sul. No ciclo trigonométrico da figura, tem-se o ângulo alfa 120 graus. Então esse ângulo alfa aqui, ó, 120 graus. Se esse ângulo alfa é 120 graus, quer dizer que esse arco que sai do zero e vem até aqui em cima, ele mede 120 graus. Esse arco, 120 graus. Quer dizer que essa bolinha aqui, ó, é o 120 graus. Se o ângulo alfa é 120, esse arco mede 120, não é? Então sai do zero, anda 120 graus. Ele fala assim, o valor de OA vezes OB é quanto? Veja, o segmento OB é isso aqui, ó. Isso aqui é o segmento OB. Tá vendo? Ele quer saber quanto é OA e multiplicado por OB. O segmento OB, repare, é exatamente o seno de 120. Pinta a bolinha, já pintei, taca a bolinha, já taquei. Se eu pegasse aqui os 120 graus e tacasse no eixo do seno, esse segmento OB vai ser o seno de 120. Então esse OB, na verdade, é o seno de 120 graus. Então o segmento OB para a gente será seno de 120. O 120 ele está antes do 180. Quantos graus antes? 60 graus. Então ele é parente dos 60 graus. O seno de 60 e de 120 é o mesmo. Então o seno de 120 graus é o mesmo que o seno de 60 graus, meu filho. Quer dizer então que o segmento OB vai ser o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Você ficou com dúvida? Vem aqui, ó, vou fazer uma bolinha aqui à mão para você. Uma bolinha. Quem está sem sono está de pé. Esse é o eixo do seno de x, beleza? Lembra? 120 graus, está no segundo quadrante, antes do 180. O 120 graus está quantos graus antes do 180? 60 graus. Quer dizer que ele é parente dos 60 graus aqui, ó. Lembra aquela história? Pinta a bolinha, já pintei. Tacar as bolinhas, já taquei. Se eu tacasse as bolinhas sobre o eixo do seno, eles iam bater no mesmo lugar. Por isso que eu te falei que o seno de 120 é igual ao seno de 60, tá bom? Como esse ângulo é 120 graus, esse arco mede 120 graus, essa bolinha é a bolinha do 120. Pinta a bolinha, já pintei, taca a bolinha, já taquei. Taquei no eixo do seno. Então esse segmento OB aqui, ó, tá em cima do eixo do seno, quer dizer que o segmento OB é o seno de 120, que é o mesmo que o seno de 60, portanto raiz de 3 sobre 2. Agora observe que esse cara que tá aqui embaixo, ó, tá vendo? Ele está 180 graus depois do 120. Ele é 120 mais 180, que vai dar 300 graus. Então esse cara que está aqui embaixo é o 300 graus. Por quê, gordão? Veja, ó, eu saí, observe, do 120 e andei meia volta. 120 mais 180, 300 graus. Tudo bem? Esse 300 ele é parente do 60, porque ele está 60 graus antes do 360. Pinta a bolinha, já pintei. Tacar a bolinha, já taquei. Se você pegar essa bolinha e tacar ela aqui embaixo, ó, vai cair lá no ponto A. Quer dizer então que esse segmento aqui, ó, chamado de OA, equivale ao cosseno de 300 graus. Ó. Esse pedacinho aqui, ó, OA, é o cosseno de 300. Falou, gordão, por quê? Olha pra mim. Pinta a bolinha, já pintei. Tacar a bolinha, já taquei. Taquei no eixo do cosseno. Então esse pedacinho aqui, ó, nada mais é do que o cosseno de 300 graus. Então eu vou escrever aqui para você, ó, que o meu segmento OA, ele vai ser o cosseno de 300 graus. O meu segmento OA vai ser o cosseno de 300 graus. Só que o cosseno de 300 é igual ao cosseno de 60. Então, o cosseno de 300 é igual ao cosseno de 60 graus. Tipo, você ficou em dúvida? Tá em dúvida por quê? Olha pra mim aqui. Vou fazer aqui uma bolinha aqui, ó. Uma bolinha. Quem tá sem sono tá de pé. Quem tá com sono está deitado. Isso aqui é o eixo do cosseno. O 300 graus
fica no quarto quadrante. Ele está 60 graus antes do 360, ó. 360 volta a 60. Então ele é parente dos 60 graus, tudo bem? Pintar a bolinha, já pintei. Tacar as bolinhas, já taquei. Se eu tacasse as duas bolinhas sobre o eixo do cosseno, elas cairiam no mesmo lugar. Se eu tacasse as duas bolinhas, elas caem no mesmo lugar. Ah, então quer dizer que de fato o cosseno de 60 é igual ao cosseno de 300. Então tá pronto aqui, ó. O meu segmento OA vai ser igual ao cosseno de 60, o cosseno de 60 na tabela é meio, beleza? Então qual que é a pergunta da questão? A pergunta da questão é quanto é OA multiplicado por OB. Então vem cá, o segmento OA é meio, multiplica pelo segmento OB, que é raiz de 3 sobre 2. Se fizéssemos essa conta, isso daria raiz de 3 sobre 4 para a gente, alternativa E. Beleza? Essa questão, acabamos. Veja a questão número 2, de ciclo trigonométrico FATEC. Veja aí, ó. FATEC fala assim para a gente. Na circunferência trigonométrica a seguir, considere o arco AM. O arco AM já está destacado aqui para você, ó. AM. De medida 60 graus. Opa! Se esse arco AM tem medida 60 graus, essa bolinha aqui é o 60 graus. Beleza? Então, ele fala, então o que, gordão? Então, qual dessas alternativas eu posso marcar? Qual dessas alternativas aqui eu poderia marcar? Vamos de leve. Vamos conferir a primeira alternativa. O segmento AP. Quem é o segmento AP? O segmento AP é isso aqui, ó. O segmento AP é um segmento que fica sobre a tangente, sobre o eixo da tangente, ó. Quem está sem sono está de pé. Esse aqui é o eixo do seno. Quem está com sono está deitado. Esse aqui é o eixo do cosseno. E a tangente está aqui ao lado. Esse aqui é o eixo da tangente. Então veja que o segmento AP, meu filho, está sobre o eixo da tangente. Ah, então se essa bolinha aqui é 60 graus, é porque esse angulinho aqui é 60 graus. Tá vendo? Olha o raio dele aqui, ó. Olha o raio. Faz o raio. Prolonga o raio. Joga esse raio lá em cima. Puf, bateu aqui. Então esse segmento AP, na verdade, ele é a tangente de 60. Então o segmento AP, na verdade, ele é a tangente de 60 graus. E a tangente de 60 graus vale para a gente raiz de 3. Quer dizer que essa alternativa está furada. Essa não dá para marcar. Ele fala o segmento MN. Para. O segmento MN é esse aqui, ó. Esse é o segmento MN, ele está na vertical. Olha para mim aqui, ó. Pinta a bolinha, já pintei. Taca a bolinha, já taquei. Esse aqui é o 60 graus, olha que eu tacar a bolinha. Aqui é o seno de 60 graus, ó. Então esse segmento aqui, ó, MN, tem o mesmo tamanho que o seno de 60, ó. Veja ele aqui, ó. O segmento MN tem o mesmo tamanho que o seno de 60. Tá vendo? Ah, então peraí, gordão. Quer dizer então que o segmento MN vai ser igual ao seno de 60 graus. Quer dizer que o segmento MN vai ser seno de 60, tabelinha, raiz de 3 sobre 2. Essa alternativa dele tá furada, não dá para marcar também não. ON, peraí, ON. ON é isso aqui, ó. ON é isso aqui, horizontal. Tá em cima de qual eixo? Tá em cima do eixo do cosseno. Então quer dizer que esse segmento ON aqui que eu tô passando a mão, ó, é o cosseno de 60. Pinta a bolinha, já pintei. Tacar a bolinha, já taquei. Esse comprimentinho aqui, ó, ON, vai ser então o cosseno de 60 graus. Presta bastante atenção. O segmento ON em azul aqui, olha, está em cima do eixo do cosseno. Então ele é o cosseno de 60. Então o segmento ON vai ser cosseno de 60, é raiz de 3 sobre 2. Não, cosseno de 60 não é raiz de 3 sobre 2, não. Cosseno de 60 é meio, o gordão errou, meio. Beleza? Então essa alternativa não está certa também não. ON igual raiz de 2, tá certo não. O AN, quem é o AN? O AN é esse pedacinho aqui, ó. Esse é o AN. Como é que eu faço para calcular esse pedacinho? Olha, se eu somasse ON mais AN, tem que dar o raio. Então se eu somar ON, vai vendo, ON mais AN ou NA, tanto faz,
tem que dar o raio inteiro dessa circunferência trigonométrica. Então, ON, que nós já calculamos, meio, mais NA, tem que dar o raio do ciclo, que é 1. Quer dizer que o segmento NA vai ser 1 menos meio, vai dar meio. Essa também não está certa, não. Portanto, por exclusão, a alternativa correta, a alternativa E, que fala que o segmento OP vale 2. Vamos provar por que o segmento OP vale 2? Olha o segmento OP aqui, ó. O segmento OP tá assim. Aí tem esse segmento verde na vertical. E tem um aqui na horizontal, ó, que eu tô passando a mão aqui, ó. Esse segmento na horizontal é o mais fácil deles, filho. Porque daqui até aqui é o raio, e o raio do ciclo vale 1. Olha o ângulo de 90. Isso aqui em verde é a tangente do 60, e a tangente do 60 é a raiz de 3. Fechou. Aqui, ó. Esse segmento é o segmento OP. Para todo triângulo retângulo sempre vale o teorema do tio Pitágoras. É só aplicar Pitágoras. Mas você não está vendo que esse é o triângulo 1 raiz de 3, 2? Esse é o 3060, ó. 1 raiz de 3, 2. Fala, por que, gordão? Porque esse ângulo aqui é 60 graus. Se esse ângulo aqui é 60 graus, olha ele aqui, ó. Se esse ângulo é 60 graus, aqui, obviamente, em cima é 30. Lembra? Ângulo pequeno, lado pequeno, 1. Se o pequeno é 1, o outro é 1 raiz de 3, a hipotenusa 2. Então, de fato, o segmento OP mede pra gente 2. Beleza? Dá pra marcar a alternativa aí. Essa questão aqui ela é muito importante, ó. Ela é super importante, essa questãozinha aqui, filho. Muito importante. O cara fala assim, ó, sabendo que tangente de x é 12 sobre 5, e aí você lembra de uma parada, né? Se eu te der uma função trigonométrica, eu não dei uma, eu dei todas. É só montar o triângulo auxiliar. E que x está entre 180 e 270 graus, quando ele fala que o x está entre 180 e 270, quer dizer que ele está no terceiro quadrante. Todo ângulo que é maior que 180 e menor que 270, ó, maior que 180 e menor que 270. Fica no terceiro quadrante. Ou quem ele é, eu não sei, mas ele está aqui no terceiro quadrante. Então, o x, vou pôr aqui, ó. O x pertence ao terceiro quadrante. E todo mundo que está no terceiro quadrante, faz uma bolinha aqui comigo, ó. Ó, uma bolinha. Quem está sem sono está de pé. Esse aqui é o seno. Quem está com sono está deitado. Esse aqui é o cosseno. E aqui do lado é a tangente. Se eu pegar um cara aqui no terceiro quadrante, por exemplo, aqui ó, terceiro quadrante. Vou chamar o cara de x, tá bom? Terceiro quadrante, estou chamando o cara de x. Pinta a bolinha, já pintei, taca a bolinha, já taquei. Se eu tacar no eixo do seno, o seno dele é negativo. Então vou anotar aqui, ó, o seno de x com certeza é negativo. Pinta a bolinha, já pintei, taca a bolinha, já taquei. Se eu tacasse no eixo do cosseno, o cosseno também é negativo. Então já vou anotar aqui, ó, o cosseno de x também é negativo. E a tangente? Então a gente faz o raio, lembra? Faz o raio, joga o raio para cima. Tuf, tocou aqui na tangente. Aqui em cima a tangente é positiva. Então a tangente de x, ela é um valor positivo. Beleza? Isso é muito importante. Pelo fato do ângulo estar no terceiro quadrante, o arco estar no terceiro quadrante, eu sei que o seno vai ser negativo, o cosseno negativo e a tangente positiva. Beleza? Bom, ele fala assim, podemos afirmar... O que eu posso afirmar aqui? Qual dessas alternativas estão certas? Bom, lembra que eu te falei, né? Se eu te der uma função trigonométrica, eu não dei uma, eu dei todas. Ele falou que a tangente é 12 sobre 5, então você vai lá e faz o triângulo auxiliar. Lembra da aula do triângulo auxiliar? A gente ainda estava na Lafa? Faz um triângulo retângulo, o tamanho que você quiser, na posição que você quiser, do jeito que você quiser, tá? Tanto faz embaixo ou em cima, sendo um ângulo de x. Ele falou que a tangente de x é 12 sobre 5. Tem gente em algum lugar do mundo tomando coca, cateto oposto por cateto adjacente. Isso vai dar 12 sobre 5, que é uma fração irredutível, lembra? Fala, então beleza, ó, já posso falar que o cateto oposto é 12 e o adjacente é 5. Cateto oposto ao ângulo aqui, cateto oposto ao que fica na frente, 12, o adjacente 5. Olha o triângulo aí, fião. 5, 12, 13. Então essa hipotenusa é 13. Só que como isso é uma fração, tudo que eu fizer em cima eu sou obrigado a fazer embaixo. Se eu multiplicar em cima por cá e embaixo também,
Para ninguém me incomodar numa prova, eu vou chamar isso aqui de KKK, lembra? Para falar que o triângulo não precisa ser os 5, 12 e 13, pode ser os proporcionais a ele. E aí, filho, já era. Sabe por que já era? Vem cá, ó. Vamos calcular o seno. Seno de x, olha para mim, é cateto oposto por hipotenusa. O x está aqui, ó. Cateto oposto 12. Pela hipotenusa 13. Tá errado. Tá errado. Por que que tá errado, gordão? Porque no terceiro quadrante, veja, o seno é negativo. Tem que ter um sinal de menos aqui, ó. Cuidado com isso. Vem cá, vamos calcular o cosseno de x. Cosseno é cateto adjacente pela hipotenusa. O x está aqui. O cateto oposto é o 12. O adjacente é o 5. Então, cateto adjacente 5 pela hipotenusa 13. Tá errado. Porque o cara está no terceiro quadrante. E no terceiro quadrante o cosseno é negativo. Então tem que pôr um sinal de menos. A tangente, não custa escrever aqui para você, tá? A tangente ele já tinha dado. A tangente é 12 sobre 5. Beleza? E veja, ele falou que a tangente lá, ó, é positiva. E nós estamos vendo aqui no terceiro quadrante que a tangente é positiva, tá? Então a tangente é positiva. Lembra? Vamos calcular secante, cossecante e cotangente? Secante, cossecante e cotangente. Vamos calcular? Secante parece com o seno mais inverso do cosseno. Pega o valor do cosseno aqui, ó, inverte. Então vai dar menos 13 sobre 5. Quer ver? De novo. Secante parece com o seno mais inverso do cosseno. Pega o valor do cosseno, inverte. Inverti. Vamos lá. Cossecante parece com o cosseno mais inverso do seno. Pega o valor do seno e inverte. Então vai dar menos 13 sobre 12. E a cotangente só pode ser o inverso da tangente, né? Se a tangente é 12 sobre 5, o inverso vai ser 5 sobre 12. Aqui estão 6 valores trigonométricos. Qual das alternativas dá para marcar? Vamos julgar as alternativas aqui. A cotangente, ele falou que é menos 5 sobre 12. Errou. Essa não. A secante, 13 sobre 5. Secante é menos 13 sobre 5. Errou também. O cosseno é menos 5/13. Ah lá, o cosseno é menos 5/13. Esse ele acertou. Então dá para marcar a alternativa C. E o seno, ele falou que era 12 sobre 13. O seno é menos 12 sobre 13. Faltou o sinal. Então a alternativa correta é a alternativa C de Caboessa. Tá bom? Muito importante essa questão aqui. Muito importante. Preciso que você volte e refaça essa questão que eu acabei de fazer há pouco, tá bom? Vou fazer uma dificiona aqui para você, tá? Uma questão dissertativa de Unifesp dificiona, tá bom? Dá uma olhada nela. Com base na figura que representa o ciclo trigonométrico e os eixos de tangente e da cotangente, determine a área do triângulo ABC, ó, aqui em cima. Determine a área do triângulo ABC em função do ângulo alfa. Se esse arco aqui mede alfa, esse ângulo aqui com certeza mede alfa. Olha para mim. Se o ângulo é alfa, esse arco mede alfa, essa bolinha aqui seria alfa. Vamos de novo? Se o ângulo é alfa, esse arco mede alfa, essa bolinha é alfa. Beleza? Se essa bolinha é alfa, veja. Se eu tacar aqui, eu calculo o cosseno de alfa. Se eu tacar aqui, ó, na sua frente agora, ó, se eu tacar aqui, eu calculo o seno de alfa. Pintar a bolinha, já pintei. Tacar a bolinha, já taquei. Se eu tacar aqui é seno de alfa, se eu tacar aqui é cosseno de alfa. Se eu pegar esse raio aqui, ó, se eu pegar esse raio, filho, esse raio aqui, ó, esticar lá em cima, puf, bateu aqui. Esse pedaço aqui, filho, ó, esse pedaço aqui, ó, esse pedaço aqui é a tangente de alfa. Então, tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui, esse pedaço aqui é o mesmo que esse pedaço aqui do lado. É a tangente de alfa. É a tangente de alfa. Beleza? Então, se esse ângulo é alfa, esse arco mede alfa, essa bolinha é alfa. Se eu jogar aqui é seno de alfa, se eu jogar aqui é cosseno de alfa.
Se eu pegar esse raio, esticar lá em cima, bateu aqui. Esse pedação aqui é o mesmo que isso, que é a tangente de alfa. Esse pedacinho aqui é minha preocupação, ó. Esse pedacinho aqui, ó, é minha preocupação com vocês. Lembra, quando ele fala que isso é um ciclo trigonométrico, quem está sem sono está de pé, esse é o eixo do seno de x. Quem está com sono está deitado, esse é o eixo do cosseno de x. A tangente está aqui do lado, ele já pôs, e esse eixo aqui em cima, ó, ele já pôs o nome, veja, é a cotangente. Então, se esse ângulo é alfa, esse pedacinho aqui em cima, a aula passada, a aula de quinta-feira, é a cotangente de alfa. Beleza? Qual que é a pergunta dele? A pergunta dele, meu filho, é qual a área do triângulo ABC. Então, ele quer saber qual a área do triângulo ABC. Você levanta sua cabeça e olha para mim. Primeiro, o triângulo ABC é esse aqui, ó, ABC. Tá vendo? Esse é o triângulo. Para calcular o triângulo, basta fazer base vezes a altura sobre 2. Então, nós faremos base vezes a altura sobre 2. Igual no ensino fundamental. Base vezes a altura sobre 2. Agora, eu preciso ter quem é a base e quem é a altura. Então, para calcular a área desse triângulo chamado ABC, base vezes a altura sobre 2, quem é a base e quem é a altura? Veja, isso aqui em cima, ó, é a base. Essa aqui é a base, tá vendo? E tá vendo que isso aqui, ó, olha o quadradinho de lado 1. Olha o quadradinho de lado 1. Isso aqui é 1. Isso aqui é 1. Isso aqui tudo é 1. Isso aqui tudo é 1. Então, poxa vida, se todo esse segmento aqui, ó, daqui até aqui vale 1, tudo é 1. Se eu tirar esse pedacinho que é cotangente, sobra só a base. De novo, tudo isso aqui, ó, daqui até aqui é 1. De novo, ó, daqui até aqui é 1. Tudo é 1. Se eu tirar esse pedacinho que é cotangente, vai sobrar a base. Então, nossa base aqui do lado, ó, aqui do lado, vou escrever, a base vai ser 1 menos cotangente de alfa. Faz de novo, Fredão, faço. Olha o quadradinho de lado 1, tá vendo, ó? Olha o quadradinho de lado 1. Isso aqui tudo em cima é 1. Tudo é 1. Tira a cotangente, sobra a base. Então, a base é 1 menos cotangente. Isso aqui é a altura do triângulo, ó. Essa aqui, ó, esse pedacinho é a altura. Como é que eu farei? Veja, tudo isso aqui é a tal da tangente, ó. Tudo isso aqui é tangente. Então, aqui do lado, tudo isso aqui é tangente. Se tudo isso aqui é tangente, e esse pedaço aqui, ó, é lado do quadrado, ó. Isso aqui é 1, é lado do quadrado. De novo, ó, quadradinho de lado 1, tá vendo, ó? Quadradinho de lado 1. Então, isso aqui é lado do quadrado. Quer dizer que tudo isso aqui é tangente. Tira esse pedaço que é 1, sobra só a alturinha. De novo, tudo isso aqui é tangente. Tira esse pedaço que é 1, sobra a alturinha. Então, a alturinha vai ser tudo isso aqui, o segmento todo da vertical inteiro, que é tangente. Então, vou escrever aqui, ó, tangente de alfa, menos esse lado do triângulo, que é 1. Menos 1. Então, você já tem a base e a altura definido. Então, a área do triângulo é só fazer a base, que é 1 menos cotangente de alfa, vezes a altura, que é tangente de alfa menos 1. Então, basta que a gente faça base vezes a altura sobre 2. Essa é a área do triângulo ABC, tá bom? Ó, vamos fazer o seguinte. Vocês vão estudar esses problemas que eu acabei de fazer, esses 4 problemas que eu fiz. Vão rever a aula de quinta-feira, que foram feitas em 2 partes, tá bom? Então vamos lá, nós vamos rever as aulas de quinta-feira. Nós vamos refazer esses 4 problemas que o Fredão fez agora na videoaula e só, tá? A tarefa de sexta-feira é isso. Ah, mas você falou, Gordão, que eu tinha que fazer o resto da listinha que disponibilizaram para mim lá no estudo.seb. Eu falei, mas você não vai fazer. Você vai lembrar da teoria de quinta-feira, vai refazer esses 4 problemas que nós fizemos agora e vai curtir a Páscoa com a família, tá? Na semana que vem eu reassumo esse módulo, a gente faz mais exercícios e aí eu libero vocês para fazerem a tarefa lá, tá? Um grande beijo para vocês, boa Páscoa para vocês e para a família, tamo juntos sempre, tá? Tchau!